Olá, pessoal, boa tarde, boa noite para vocês que estão chegando. Estamos começando mais um Vida Organizada Talks, sempre com algum convidado muito especial. Estamos aqui com a nossa querida Liz Kimura. Estamos começando mais um Vida Organizada Talks. Peraí, que eu estava com uma coisa aberta aqui, daí deu eco, desculpa, Liz. Bom, e aí a gente vai falar sobre mapas mentais para as crianças usarem em idade escolar, né? É isso, Liz? Isso mesmo, agora volta às aulas, né? Acho que semana que vem tem escolas que já estão voltando, aqui na última semana de janeiro, e tem escolas que vão voltar só em fevereiro. Uhum. A maioria parece que vai voltar online e depois vai passar para uma versão, acho que híbrida, até que seja seguro o suficiente para a gente poder voltar no tradicional presencial. Já vai ser no híbrido, já vai ter rodízio de... Vamos ver como será, né? Vamos ver. Eu acho que está na hora da gente chamar os protagonistas dessa live. O que você acha? Show! Pode trazê-los. Vou trazer aqui os protagonistas da live. Muito bem, olha só. Põe seu microfone, Anjinha, para você falar. Oi! Vocês vão se apresentar, apresentem-se. Quem são vocês? Estou dando uma olhada nos comentários. Meu amor. Quem é? Vai lá, Mayumi. Conta um pouquinho. Quem é você? Eu sou filha da Liz. Que mais? Normalmente as pessoas falam, eu aprendo mapas mentais desde os 7 anos, eu aprendo mapas mentais desde os 4, eu aprendo mapas mentais desde que nasci. Até hoje. Você já nasceu fazendo mapa mental? Uhum. Mas você tem quantos anos e você está estudando em que ano? Tenho 10 anos, eu estou indo para o 6º ano. É que eu tô buscando canetinha aqui na minha mesa. Achei mais 2. Só isso? Qual que é o seu desenho preferido, Mayumi? Meu desenho favorito? Pensou muito. Tô pensando. Então, enquanto isso, vai deixar o Paul falar? Enquanto isso, eu vou aqui buscando na minha memória. Fale você, então, meu amor. Oi, gente, meu nome é Paul, eu sou filho da Thaís Godinho e eu já apareci algumas vezes aqui no canal, mas essa é a minha primeira vez em live, né, mãe? Sim, na live, né? Quantos anos você tem? Que ano você tá? Eu tenho 10 anos e eu tô no 6º ano do ensino fundamental. Eu acho que não tem 6º ano do ensino médio. Não. E qual o seu desenho preferido? Meu desenho favorito é um desenho chamado Steven Universo. É isso mesmo. Podemos começar? Vamos lá. Então, para quem está vendo a gente pela primeira vez, né? Então, o que é um mapa mental? Acho que é melhor a gente partir desse início. Eu vou compartilhar uns mapas mentais só para as pessoas terem uma ideia, e aí a gente vem aqui, volta com as crianças para fazer um mapa mental juntos. Eba! Então, vamos lá, um share screen. Eu acho que uma das coisas é não forçar, né? Então, eu lembro Mayumi quando era menorzinha, aí ela falava que queria ser youtuber, e eu, opa, quer fazer YouTube de mapas mentais? Ela, mapa mental é chato. Então, ano passado, quando ela pediu para uma ajuda, né, para fazer um mapa mental sobre pronomes, chegou a minha oportunidade. Então, o mapa mental é uma forma não linear, né? Não é aquele tradicional escrever uma palavra depois da outra, um parágrafo depois do outro, é uma forma visual de fazer anotações que a gente parte de um tema central, divide em categorias de informações, de cada categoria a gente vai detalhando. Então, para falar sobre pronomes, a gente partiu dessa visão global
da vida dela como estudante. Então, o ensino infantil, né, quando são os pequenininhos, maternal, jardim, aí o ensino fundamental, que divide em ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, e a gente, acho que, né, continua estudando a vida toda. Então, nós fizemos um zoom-in em o 5º ano, que foi o que ela viveu ano passado. E aí, quando a gente fez esse zoom-in dentro do ensino fundamental 1, 5º ano, a gente chegou nas matérias. Então, cada uma das matérias que ela estava estudando, e colocamos o nome de cada professor. Eu fazia judô também. E aí, a gente fez um zoom em língua portuguesa. Aí, então, a gente estava lá no ensino fundamental 1, o 5º ano, a matéria de língua portuguesa, dentro de língua portuguesa, gramática, e dentro de gramática, então, pronomes. E aí a gente fez esse zoom-in nos pronomes. Esse daqui, eu não terminei, né, de montar esse mapa mental. O livro tinha uma tabela, assim, e aí nós transformamos num mapa mental, onde colocamos pronomes pessoais. Aí, dos pronomes pessoais, o caso, tem 2 tipos de caso, né? O caso reto e o caso oblíquo. E aí tem as pessoas e o número, né? Então, tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa, tanto do singular como do plural. Então, é assim que a gente, né, organiza essas informações num mapa mental, hierarquizando, colocando que é principal mais próximo aqui do centro e os detalhes vão ficando longe do centro. Então, agora, né, que os 2 foram para o do Fundamental 2, que na nossa época chamava de ginásio. Nossa, meu Deus do céu, agora vai ser um professor por matéria, vai ter um monte de matéria. Mayumi e eu fomos ontem fazer a matrícula dela na escola, que começa na semana que vem, então a gente ainda não está com o material didático, mas a gente pôde ver uma amostra desses materiais e vimos que, olha, cada bimestre tem um caderno desse. Um bocadão. Enorme. E aí, como que vamos organizar esse mapa mental? Você acha que poderia fazer dessa vida escolar assim primeiro, ou você acha que não precisa? O Paul não tem. Ele já está aqui desenhando já aqui, ó. Olha só, porque quando... Está montando uma estrutura. Né, quando a gente vai começar a fazer um mapa mental, eu gosto de começar com alguma coisa que você goste, né? Então, Paul e Mayumi, conta para mim. Primeiro, assim, vocês têm papel sem pauta. Ok, ótimo. E repare, o mapa mental, a gente nunca faz na vertical. Nós fazemos sempre ele na horizontal. Tudo bem? E aí, eu gosto de fazer um mapa mental de alguma coisa que vocês gostem. O que você mais gosta de fazer? Pode falar a verdade. A escola em si, a parte que eu mais gosto é a hora do lanche. Ótimo. Então, vamos desenhar aqui no centro alguma coisa que represente um lanche. Mayumi topa fazer junto? Vamos fazer um sobre lanche? Opa! Aí, quando a gente começa aqui no centro, né, uma imagem que represente o nosso tema. Então, por exemplo... Olha, eu vou ficar um pouquinho mais de atrás, porque eu estou fazendo um perfeccionismo. O Paul perguntou se pode ser colorido. Pode, né, Liz? Eu esqueci meu café. Peraí. Quanto mais colorido, melhor. Quanto mais colorido, melhor. Isso mesmo. Então, por exemplo... Cores neons. Ponta grossa, ótimo. Essas aqui são fininhas. Marca-texto. Então, por exemplo, o que vai lembrar um lanche? O meu centro vai estar escrito lanche mesmo. Mas vamos desenhar. Tem uma frase... um desenho. Ótimo. Tem uma frase que diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, quando a gente começa com o desenho, a gente vai traduzir muitas informações
com esse desenho, com essa imagem. Então, eu estou desenhando aqui um sanduíche. E aqui eu vou colocar um copo. Colocar aqui um suco. O que é isso aí? É um sanduíche. Não parece, né? Olha o Damor. Parece muito bom. E quando a gente coloca a palavra, É um hot dog vegano, tá? Só para constar. Olha só! A gente também pode colocar a palavra-chave no centro. Lanche. Opa, aqui. E é legal fazer com essa letra que é letra de forma, né, Liz? Isso, a letra bastão, que é uma letra mais legível. Tcharam. Lanche. Porque vai que essa imagem não... Tcharam! Yeah! Eu tô fazendo aqui um sanduíche. O Paul tá fazendo um sanduíche também. Mostra na câmera o seu. Também tô fazendo um sanduíche. Olha só. Thaís, Vai, mostra o seu. Vamos tirar um print desse tema central. Vai lá, Mayumi, mostra aí. Peraí, só deixa eu pintar o pão de baixo. O pão Tá. de baixo? Ok. O Paul também tá terminando de escrever lanche. Fica aqui embaixo. Aham. Anjo. Eu coloquei o meu lanche com uma bebida junto. Eu gosto de tomar um suco. Ah, eu vou também desenhar. Ótimo. E quando vocês pensam em lanche, o que tem que ter no seu lanche, para ele ser um lanche completo? Tem que ter queijo, tomate, Pão. pão, com certeza, e presunto. Presunto? É, pra ser um... E para você, Mayumi? Por mim, precisa de um videozinho pra acompanhar, né? Um Você vídeo fica para assistindo acompanhar? É, Um vídeo para acompanhar o eu ia lanche. assistindo. Entendi. O suco vai ser Mas- rosa. Em termos de alimentos, que alimentos... Cappuccino. Ah, Mas eu fiz. Gelado. oba, olha Tem que ser só. gelado. Vai lá, Mayumi, levanta o seu também. Vamos Peraí, tirar só foto. deixa eu pintar a sombra. Vai lá. Tcharam! Ela é detalhista, né? Tirou, né? Então, para ter um lanche gostoso, ele precisa ter o pão, tem que ter o recheio do pão, tem que ter o vídeo, o entretenimento. É, né? Ok. Uma bebida também? Claro. Então, quais seriam esses tópicos principais? Né? O que é o principal? Quando a gente fala em suco, o suco é um exemplo do quê? Bebida. 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 Ah, não era para responder, desculpa. Foi a minha quinta série falando mais alto. Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui bebida, em letra bastão. E aí, de bebida, eu vou fazer um traço que começa aqui no centro, ele parte assim, mais grosso e vai ficando mais fininho longe do centro. Eu fiz a bebida do outro lado. Eu posso puxar do outro lado? Com certeza, pode puxar para o lado que for melhor. Tá. E aí, quando vocês pensam em bebida, eu falei, por exemplo, em suco. Tcharam! Então, o suco vai ser um pouco menor. Que outra bebida vocês gostam no seu lanche? Coca. Nossa. Eu não sei, eu já tô comendo hot dog vegano, pode ser uma Coca Zero. É, mas eu acho que Ah, acho que tem que ser um suco. eu prefiro o Guaraná. Coca e Guaraná são o quê? Refrigerantes. Refrigerantes.
Muito bem. Eu não tô fazendo o que ela falou para fazer. Ela falou para escrever e depois puxar um galinho por baixo, assim, que nem a mãe fez aqui, ó. Tá vendo? Que é o mapa mental. Mas pode fazer assim, meu anjo, você tá aprendendo. Então, peraí, refrigerantes. Isso. Então, repare que eu coloquei bebida maior, aí de bebida eu detalhei suco e refrigerante. Uhum. Daí, eu vou mudar para uma canetinha mais fininha. Ah, não, tá, para fazer a coca e o guaraná, né? Isso, para colocar o tipo de refrigerante. Quem que falou em chá? Eu. Ok, ótimo. Então, a gente também tem chás. O que você acha? O que poderia ser chá? Bebida quente? Bebidas quentes? Eu tenho chá frio também, tá bom. Né? Seria ervas, porque chá é de é que é água aromatizada, às vezes, tem umas folhas. Uhum. Eu também gosto de cappuccino. Tem gente que gosta de café. Chá, cappuccino, café fica meio que na mesma... Cafeína. Que serve em xícara, algo nesse sentido, talvez? Como? Que serve em xícara? Verdade. Então, ó, podemos desenhar aqui uma xícara. Boa! Tcharam. E aí, como nesse caso vai ser quente, então... Tcharam. E agora, como a gente organiza do maior para o menor, então eu também tenho, assim, a caneta de ponta mais grossa, que foi aqui no tema central. Aí eu peguei uma outra caneta, eu diria assim, grossa, mas não tão grossa como essas para flip chart. E agora vai estar com a mais fininha, que aí do refrigerante eu vou colocar... 0,5 agora. Ok. Essa daqui é a ponto 4. Nossa, é super fininha. Tá, entendi. Então, coca e Guaraná. Fanta. Tá Isso. patrocinando esse live, né? Então, deixa eu colocar aqui na O Paul falou que não é para falar a marca porque não está patrocinando esta live. Tá certo? É aquela marca vermelha. É aquela marca vermelha. E, por exemplo, de suco, qual que é o sabor favorito de suco de vocês? Maracujá. Eu esqueci de... Não posso responder. Mas é maracujá mesmo. O seu também é maracujá? Eu vou colocar maracujá. Maracujá. E o seu, Mayumi? De maracujá eu gosto de suco de goiaba. Goiaba. Você gosta de morango também, né? Mas suco de morango é bom. Suco de uva. Limão, você gosta de limão? Verdade. Não, eu vou adorar ver esses mapas mentais postados no Instagram. Marquem a gente, por favor. Tá todo mundo fazendo conosco? Sim, né? O pessoal tá adorando aqui. Porque aí, repare, da xícara, a gente pode colocar lá o chocolate quente, o cappuccino. Então, vou colocar aqui, ó, chocolate. Eu não tomo café, mas muita gente gosta de café. Não conheço essas pessoas. Você é Chá. Eu adoro café. Eu teria até perfume de café, se tivesse. Será que tem? Acho que tem, né? Pega o grão de café e passa, assim. Boa ideia, tá vendo? Só ótima ideia. Posso moer o grão, colocar dilui dentro na água, da prepara um planta. café, bota nos esguicha e dá umas esguichadas. Ótima ideia, Tem que Maria. ser sem açúcar, né? Umas garrafas aqui de spray Muito bom. Adorei, Mayumi. Obrigada pela ideia. Viu? E Thaís falou que não era qualquer tipo de coca, é coca o quê? Coca zero. Zero, ok. Eu fiz uma coca de 3 litros. Nossa, parece que o Sebastião.
Então, O meu tá aqui, ó. a gente vai colocando. Olha que legal! Mas é porque Assim. o do Paul tá todo colorido ali, ó. Uhul! E Mayumi, mostra um pouquinho como é que tá ficando o seu. O meu, tive que Ai, a Mayumi já tá toda ligada no lettering. Que linda, adorei. Essa prática de escrever eu gosto de assim fazer isso, né? Tem aqui é muito legal. também. Mostra Aqui que ponta cabeça. daí é da Thaís Godinho. Aí eu não consigo saber pra que lado que é pra fazer. E a câmera tá mostrando. Muito lindo, nossa. Então, assim, Aí do foi uma lado, seguidora que pediu. Muito legal, muito legal. e aí, além das bebidas, o que a gente vai ter no lanche? Alguma coisa para comer. Então, porque o lanche em si é comida e bebida mesmo. Aham, então o próximo é comida. Boa. Vamos colocar aqui. Outra cor, né? É verdade, a gente só fez de líquido. Eu nem tinha percebido. Você viu? De Deixa eu Escolhi ver, uma vou cor pegar um aqui, vai ser rosa. Melhor cor. comida. A gente começa escrevendo e depois faz o galinho, né, Liz? O que a gente precisa é que a linha fique no mesmo comprimento que a palavra. Tá. Aí, muitas das vezes, quando a gente traça a linha primeiro, a linha fica muito maior do que a palavra, por isso que... Ou muito menor. Isso mesmo. Aí a dica é escrever a palavra primeiro, e aí traça a linha que fica no mesmo comprimento. Entendeu? Tá. O Paul tá perguntando se pode usar setinha. Com certeza. E aí, a comida, que tipo de comida? Salgadinho. Uma coxinha. Então, podemos ter salgados e... Doces. E sanduíche. E aí, porções. Porções tem batatinha. Vou tentar desenhar uma rosquinha. Salgadinhos. então, eu vou colocar aqui salgados Tô parecendo um povo. e doces. Porque aí, de salgados, você falou que gosta de... Aqui é coxinha. Esfirrinha. Aqueles quibes de festa de aniversário de colega. Ok, então uma coxinha. Qual que é o seu salgadinho preferido de festa de aniversário? Bolinho de queijo, né? Bolinho de queijo. Opa. Ok. Vou fazer aqui um bolinho de queijo. Além de bolinho de queijo, tem bolinho de outros sabores? Tem de bacalhau, de carne. Tem de carne? Acho que tem, né? É meio raro, mas tem. O Então, pessoal ali do Vale da Paraíba come bastante isso aí, bolinho de carne, até onde eu sei. então veja só. Deixa eu ver se aqui fica pertinho. Então, olha, de lanche, que é o tema central, a gente tem aqui comida. De comida, dividir por doce e salgado. E aí, de salgado, olha só, a gente colocou lá bolinho, que pode ser bolinho de queijo, bolinho de bacalhau, então bolinho de carne. Repare que a gente... De doces eu puxei o sonho, que é meu preferido. Não, meu amor, pode ficar. Entendi. Então, de doces, podemos colocar aqui sonhos. Qual que é o seu doce preferido? Brigadeiro, né? Não. Eu adoro brigadeiro. Jujuba. Então, a gente vai ramificando dos salgados, dos doces. E aí, o que a gente desenhou no centro foi sanduíche. Então, podemos puxar aqui sanduíche.
Não é, meu amor, é porque você tá ouvindo aí nesse fone e o meu que tá conectado com o microfone. É normal quando você fala aí, a mamãe também ouve atrasado aqui. Não se preocupa, não, tá? Tá bom. Você olha pelo meu aqui, tá? Eu tô aberto às 8. Tudo bem, meu anjo. Ah, é pra mostrar? Tá, vou mostrar o meu. Mostrar? E aí, Maíra, você vai mostrar o seu também? Olha lá, o seu foi mais rápido que o meu. Aqui, ó. Tcharam. Ok. Então, entendeu como que funciona o mapa mental? Na hora que começarem as aulas, o que pode ser aqui no centro ao invés de ser lanche? Seria, sei lá, matemática, ciências. E de ciências, biologia. Então, repare, conforme as matérias que vocês forem estudando, para cada matéria vai ser essa mesma sequência. Vai partir de um tema central, que pode ser o nome da matéria, ou então a aula que vocês estiverem tendo. Já pensou se... acho que é em ciências que vocês estudam sobre os planetas? Então, colocar lá, sistema solar. Geografia. Em geografia, dos planetas? É. De qualquer forma, vamos lá, planetas. Aí teria de um lado rotação, do outro lado... Na minha época ainda era ciências, né? Tipo, a ciência já evoluiu tanto que já virou geografia, planeta. Você é louco. Daqui a pouco a gente tá indo para Marte passar as férias. Não, é incrível, porque a gente está, assim, aprendendo tudo de novo, né? Então, vai ser, por exemplo, no caso de matemática, em vez de ter aqui essas palavras-chave, provavelmente vão ter contas, vão ter números. Então, por exemplo, se a gente... Ou talvez mais, menos, dividido. Isso, então vai a gente estar vai até ter aquele aqui sinalzinho. matemática, o sinal de mais de um lado, menos, Mais, menos, dividir, dividido. multiplicar, e aí, do tipo de multiplicação, que tipo de multiplicação a gente tem? Tipos de multiplicação que tem. Tananã. Quais são os tipos de multiplicação que tem em matemática? Tipo, Você não Dois, aprendeu ainda diferentes tipos de multiplicação? Não. E o povo falou que não aprendeu ainda múltiplos tipos de ok. multiplicação. A gente Tabuada. pode... Você já Meu viu preferido é equação. equação? Equação. A equação seria a divisão. Começa a dar conta e faz assim. Por isso que para cada uma das matérias, a ideia é fazer exatamente esse mesmo esquema. Ver o que é o tema central. Aí, por exemplo, se tiver história. E aí vocês podem fazer perguntas, né, para fazer investigações. Eu vou compartilhar um outro mapa mental que são dos pronomes, os pronomes interrogativos. E aí eu fiz um mapa mental chamado 5W2H. Olha só, dá para estudar inglês também com mapa mental. Tirando. Acho que eu vou fazer um mapa mental para o francês, que estou começando a estudar agora. Legal. Nossa, eu queria retomar os meus estudos de francês. Saudades. Oi? Eu acompanho uma francesa e eu não consigo entender. Eu entro nas lives dela e não consigo entender o que ela fala. Então, esse, por exemplo, é um mapa mental com... Eu falo assim, de 7 perguntinhas, que são os 5W2Hs. Vamos fazer Legal. Por isso, para todas as matérias, se fizer essas perguntinhas, então, o que é? Né? O que você está estudando? Né? Por quê? Quem que está nessa história? Né? Quando que isso está acontecendo? Onde? Aí perguntar quanto custa, normalmente não é uma preocupação de criança, né? E por último, como? Então, esses 5W2Hs é o... Como também não, né? Aqui, ó. Porque as crianças chegam assim, eu quero um iate.
É isso. Por isso que essas 7 perguntinhas, what, why, who, when, where, how e how much. Se fizer essas perguntinhas e procurar investigar as respostas, você consegue entender todo o assunto. Esse daqui, por exemplo, foi para planejar uma festa de aniversário. Mas eu também usei esses mesmos 5 Ws, 2 Hs para estudar. Talvez para planejar as provas. Também. História, olha que legal. Então, esse aqui é o mapa mental que eu fiz para o UOL Educação, é um portal na internet, e dentro do quadro de vestibular, eles me deram 2 folhas impressas, e eu usei esses 5 Ws, 2 Hs. Eu usei um marca-texto de cores diferentes para cada uma dessas 7 perguntinhas, e fui colocando as informações no mapa mental. Então, por exemplo, aqui na introdução, eu coloquei dentro de retângulos os períodos, né? O quando. Então, o mapa mental trabalha do maior para o menor. Então, quando que foi a independência do Brasil? Isso vocês já estudaram? Ah, sim. Eu não sei Você quando, lembra? mas acho que foi no comecinho. Comecinho do 5º ano. Quem tá te ligando? Não sei. Acho que foi em todos os anos que a gente aprendeu sobre isso, viu? Já. E aí, Porque sempre vai não ressaltando. Vai aprendendo cada vez mais detalhes. Pega, então. Conseguiu pegar? Não sujou, né? Não, tá. Oh, desculpa, gente, que caiu aqui o negócio. Imagine. Por isso que o ano é o principal, Foi o 1822. que ela falou. O Paul tá falando que também estudou no 5º ano, Independência. Ai, que legal. Então, olha só, 1822 e... É que eu vou fazer a pergunta já está aqui na tela, né? Foi 7 de setembro de 1822. Mas a gente parte do ano mês e do mês o dia, né? Do mais genérico para o mais detalhado. E, por exemplo, em relação aos motivos da separação, eu coloquei também, a bandeira francesa, a bandeira americana, então, a bandeira aqui brasileira, para poder ir situando, para ser o mapa mental mesmo, a gente tem que ter esse tema com a imagem central, dividir as informações em palavras-chave, colocando as palavras-chave mais importantes próximas do centro, né, os detalhes vão ficando longe do centro, e sempre usando cores e imagens. Então, na medida do possível, colocar desenhos, ícones, quando no rompimento, quem que falou? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, Dom Pedro I. Pico. Vocês lembram quem falou isso? Dom Pedro I. Não foi? Foi, né? Então, aqui, o príncipe regente, eu desenhei uma pessoinha aqui com uma coroa e a espada. Que bode. Né? Portugal. Então, dessa maneira, eu fui mapeando essas informações, e aí lá no portal do UOL tem, assim, conforme eu fui desenhando, eles foram fotografando, então tem a sequência desde o papel em branco até a construção desse mapa mental completo. Por isso poderia ter construído um vídeo. É verdade. Tipo em time-lapse. Tem razão. Faz tempo isso daqui. Mas é que você tá falando agora, do primeiro. O Paul tá reclamando que o áudio dele tá atrasado, daí a gente tá tentando ver como que a gente faz aqui. Eu não sei o que fazer, meu anjo, é porque é normal, para cada um tá de um jeito. Não se preocupa, a mamãe vai te falando se for uma pergunta, tá? Eu comprei um adaptador que coloca e sai para 2 fones de ouvido. Então, melhor, seria melhor aqui no nosso caso mesmo, sim.
Ou talvez vai compartilhando. Quer tentar compartilhar aí com o meu fone? Você coloca o meu fone? Aí eu vou sair e entrar. Tá, ele falou que vai sair e entrar. Enquanto isso, a gente vai tocando aqui. Ok. E aí, Mayumi, ficou claro? Você acha que agora, no 6º ano, vamos fazer mais mapas mentais para estudar? Acho que vai precisar, né? Fundamental 2. O que realmente vai ajudar vai ser para minha prima mais velha, né? A Arissa. Tá entrando no 9º ano. Tá tudo muito cabuloso. Sim, é verdade. E outro que eu tenho para compartilhar, que vocês vão poder usar bastante, é para redação. Eu já fiz redação no 5º ano. Leva essas que estão aí com você, ó. Posso pegar as canetinhas? Não, mas eu tô usando também. Pode levar. Ele vai para porque ele tá achando que, ó, as folhas, meu amor, leva as folhas. Ele vai ficar mais perto do roteador ali. Tá bom. Desculpa, gente, é que a gente tá... Imagine. Olha, acho que a gente não podia estar em melhor época para uma pandemia, porque já pensou há uma década atrás, tá bom, mais de uma década, vai, porque internet começou a surgir em 96, 97, então, imagine, se fosse no início, né, 1990, em pandemia, o mundo todo estava morto. Não teria o que fazer. Sim. Dessa vez, a gente pelo menos teve uma pandemia com internet, isso salvou muita coisa. É verdade. Essa daqui... Não, eu ia perguntar, Liz, assim, que nesse momento da volta às aulas, assim, o que você recomenda para uma criança começar? Ela já pode fazer algum mapa mental antes de começarem as aulas? Ela pode fazer um mapa mental para cada disciplina? Ela pode fazer um mapa mental para fazer anotações nas aulas? Porque nas anotações, às vezes, os professores pedem para fazer no formato de caderno, né? Mas... Aí tem pauta no caderno. É verdade, né? Os cadernos, normalmente, eles vêm com pauta, e o cenário ideal é que o mapa mental seja um papel em branco, um papel sulfite, para que você vá montando essa pauta, fazendo essas linhas. Eu acho difícil, né? Antes mesmo de começar a aula, eu já tentei dar aula para algumas pessoas, eu estou de férias, então... Verdade. Mas eu lembro de uma aluna que ela, assim, eu dei aula para a família, então foram os pais e dois, né, um casal de filhos, e eu só consegui voltar 2 ou 3 meses depois. E é claro que a lição de casa foi fazer mapas mentais. Então, a filha, ela me mostrou a folha escrita assim, islamismo, enorme no papel. Eu olhei. Você estava tendo aula de religião? Ela falou, não, era uma matéria em história. Eu falei, me conta mais. E aí, de islamismo, ela colocou lá a península, o profeta, os 2 grupos. Então, são coisas que as nossas crianças ainda vão aprender. E aí, ela falou que ela só não lembrava qual que era qual. Eu tinha os xiitas e os sunitas. E quando a gente viu a palavra lá, xiita, temos a palavra família. Então, eu vi que xiitas e família tinha 2 is. Então, a gente chegou à conclusão, fizemos a seguinte associação, que os xiitas são aqueles que acham que quem deve liderar são os descendentes da família de Maomé, e, por oposição, os sunitas são aqueles que acham que tem que ser eleito pelo grupo. Então, o cérebro vai trabalhar muito de maneira associativa, e o processo de aprendizagem é muito individual. Então, cada um tem que criar na sua mente alguma coisa que vá fazer sentido para... Nossa, muito legal. Então, quando eu fiz o curso com você presencial ano retrasado, né, um dos meus colegas lá participantes,
ele estava dando aula de matemática, aula particular de matemática, e estava estudando lá equação do segundo grau, e tinha um trecho lá daquele mapa mental que era único, e a aluna dele desenhou um unicórnio, porque o unicórnio lembrava um único, e isso ajudava ela a lembrar sobre a equação. Então, é importante que cada um vá desenvolvendo o seu jeito de fazer Equação me lembra coisa grande. Porque o que a minha professora dava era uma conta que você tinha que resolver do tamanho do seu computador. Na folha inteira, né? Por isso que uma das coisas que dá para preparar é, por exemplo, fazer um mapa mental de quando a aula for presencial, o que precisa levar, né? Para transformar isso num checklist. Eu lembro quando Mayumi era pequenininha e ela fazia natação, e eu tinha, assim, 2 mochilas da natação, porque era a mochila do antes da aula e o depois da aula. Então, o antes da aula tinha que ter o maiô, o óculos, a touca, o chinelo, o roupão. E aí, saiu da piscina, então a outra mochila tinha roupa limpa, né, o uniforme limpo. Então, tudo isso daí para poder me organizar e não lembrar de nada, não esquecer de nada. Porque quando é todo dia, você consegue memorizar mais rápido. Aí, quando era 2 vezes por semana, chegava na semana seguinte... Era terça e quinta aula de natação. E aí eu olhava assim, esqueci. Não, e é muito legal. Esqueceu a toalha, esqueceu tal coisa, esqueceu. Aí eu falei, não, deixa eu parar para pensar sobre isso. Aí eu montei o mapa mental e grudei na área de serviço, que era onde eu juntava tudo para ir para a aula. Eu coloco na geladeira, né? Só que quando eu cresci, eu peguei um papelzinho e escrevi. Tá, uniforme, tênis, maiô, óculos. Por isso que tudo tem a sua categoria, né? Quando a gente fala de tênis está em qual categoria de informação? O que seria o mais genérico de tênis? Tipo, seria sapatos em geral, né? Ou a gente tem um outro termo que se chama calçados. Aí dentro de calçados temos tênis, sapato, que mais? Sandália. Para as meninas, sandália. Chuteira. Que esporte que você gosta, Paul? Futebol. E Mayumi? Eu também. De todos os esportes, eu prefiro futebol. E o que vocês precisam para jogar futebol? De uma bola. Uma bola. De preferência, uma bola. Campo. Não tem que ser necessariamente um campo, né? Jogadores. São quantos times? 2. São 2 times. Quantos jogadores em cada time? 11 no futebol de campo. Então tem diferença entre futebol de campo e futebol de salão. De sala. Então vocês percebem como que a gente vai organizando as informações no mapa mental? Então a gente pode ter no centro o futebol, e aí de futebol ter futebol de campo e futebol de salão. E aí quais são as diferenças para cada um deles e organizando essas informações. E sempre, quanto mais colorido e mais desenhos, mais imagens vocês conseguirem colocar, melhor. Dúvidas? Perguntas? Não. Tranquilo? Você acha que é fácil? Não. E é incrível, porque se conseguir realmente aprender a fazer isso desde agora, quando vocês crescerem, nossa, dá para trabalhar com isso. Dá para usar para reuniões, apresentações, tem muita coisa. Eu tenho aqui o mapa mental de uma... Nossa, na época, ela estava no 3º ano
e ela fez O mega mapa. Ela colocou todas as ideias para escrever uma redação. Então, o tema da redação dela era ornitorrinco. Thaís, a gente consegue lembrei da compartilhar esse mapa mental? Tá. E aí? Olha só todas as ideias que ela colocou para depois escrever a redação com o texto tradicional linear. Muito legal. Olha Que só. fofinho. Você viu? Você lembra de quem que é esse mapa? Ah, eu lembro, Fernanda. Isso mesmo. Você cita ela em todas as suas aulas. Jura que em todas as aulas? Assim, eu tenho que estar presente, né? Eu tô lá escutando tudo. Cita da Bel, da prima da Bel, primo da Bel. Então, aqui a gente tem informações sobre o sexo feminino, masculino. Ele troca depois de 28 dias. A gente encontra ele na Austrália. Então, ela desenhou a bandeira da Austrália. Olha aqui os hábitos alimentares. O que vocês acham que o ornitorrinco gosta de comer? Peixe. Peixe. Isso é uma banana? Eu acho que é um camarão. A gente vai ter que perguntar para a Fernanda. Parece uma banana listrada. Acho que Ele parece o quê? As características, olha só, das patas. Oh. Tem diferença. Então, essa é outra coisa. Que patinho fofo. Ele é um ornitorrinco. Ele tem bico de pato. Por isso que é outra situação que vocês também podem utilizar o mapa mental. Colocar todas as suas ideias para, então, escrever a redação. Escrever o texto. E olha que... Sim. É que a gente tem algumas perguntas aqui. Posso colocar? Claro, por favor. Peraí. Pulou aqui bem na hora que eu ia colocar. Enquanto isso, vou pegar uma água para mim. Fica à vontade. Olha, a Aline escreveu o seguinte: percebi que cada ramificação que eu inicio, vou com a mesma cor até o final dela, certo? Esse é um código, é uma forma de você organizar as cores. Eu gosto de colocar a palavra e a linha na mesma cor, né? Então, tudo que vem ramificando, ele parte cada ramificação numa cor. Então, mudou de cor, né? Mudou de tópico, então eu mudei de cor também. Ok. Mimi foi visitar Mayumi. A Mimi tá aparecendo ali. Então, a Mimi, é só a gente abrir a câmera, ela é a minha aluna mais assídua, incrível, ela não falta em nenhuma aula, mas existem outra estratégia, que é você, por exemplo, colocar as palavras todas, esse aqui é do livro Mapas Mentais e Sua Elaboração, que eu só estou com a versão em inglês, mas reparem, aqui, por exemplo, é sobre frutas. Então, o nível 1 de ramificação, né, tem cada uma das frutas e delas os detalhes. E, por exemplo, quando o aluno olhou esse daqui e falou, mas Apple, Doctor, Away, e em português está lá, maçã, médico, longe, que é referente a um ditado em inglês que chama An apple a day keeps the doctor away. Então, você comer uma maçã por dia, isso é saudável, e aí você deixa o médico longe. Então, nesse caso, o código de cores foi o quê? Deixa eu ver. Foram as linhas todas coloridas, né? E aí só as palavras foram em preto.
Então, se você tem, por exemplo, apenas ponta grossa de caneta, aí a sugestão é você usar essa ponta grossa para as ramificações e usar uma esferográfica com ponta fina para as palavras. Essa também é uma forma de você organizar as cores. Tudo bem, Aline? E tem uma outra pergunta, acho que é dela também, que ela está falando assim, olha... Liz, sou professora e tenho vivenciado na escola muitos dos meus colegas ensinando mapa mental de maneira equivocada. Vejo que fazem um mapa conceitual. Na sua opinião, por que isso tem acontecido? É legal que você já tinha falado sobre isso também, né? Pois é, né? Como eu diria, um conto, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então, quando eu decidi me profissionalizar na técnica dos mapas mentais, eu já fazia mapa mental há pelo menos 5 anos, né, para mais diversas situações, e assim, eu já tinha lido todos os livros que tinham sido publicados na época, eu tinha prática, eu sabia da eficácia da técnica, e quando eu fui fazer o curso de certificação, eu vi que aquele tudo que eu sabia nada mais era do que a pontinha do iceberg. Então, o que acontece? Por exemplo, não tem... Como medicina, que existe lá o CRM, ou o advogado que precisa prestar o AB, e tem toda assim, né, uma credencial para poder exercer a profissão no mercado, o mapa mental não é o tipo de informação que exige esse tipo de certificação. Então, realmente, muita gente aprende de maneira muito superficial e já vai reproduzindo. Então, eu falo que, assim, eu ensino mapa mental, só que não é o que as pessoas necessariamente absorvem. E aí postam nas redes sociais, me marcando, né? E eu, assim, eu falo assim, né? Então, pode usar expressão como inspirado no mapa mental, porque todo mapa mental, ele vai, a hora que você bate o olho, você sabe quem sabe fazer mapa mental, porque você vê claramente, né, um tema central, aí você vê as categorias de informações claras, você consegue ver os detalhes das informações e ver palavras-chave, palavras em letras de forma, né, desenhos, ícones. Então, quando não é mapa mental, você bate o olho e vê que... E aí o que acontece? Às vezes, a eficácia da técnica não é a mesma. Então, eu já estive, por exemplo, num lugar que eu fui dar palestra, e aí, quando o participante olhou na lista, nossa, vai ter mapa mental? Mas a gente não vai perder muito tempo com isso, né? Porque essa porcaria não serve para nada. Eu estava do lado assim, o senhor já ouviu falar de mapa mental? Sim, já tinha uma introdução sobre isso, mas não funciona. E eu, podemos conversar depois, na hora do intervalo? Porque depois que ele assistiu a minha apresentação, ele falou, mas não foi assim que me explicaram, né? Então, eu vejo, assim, que tem pessoas que pegaram, tipo, ojeriza de mapa mental, né? Porque não tem essa clareza. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que assistiu uma aula minha, ela falou, eu já sabia que mapa mental existia, mas não tinha colocado em prática. E aí, com a aula que eu dei, aí ela entendeu e, ela escreveu um e-book, a gente ainda vai fazer uma live juntas para contar essa história. Então, realmente, Aline, é uma pena, né? Eu gostaria que as pessoas, né, se capacitassem para poder ensinar direito que mapa conceitual é diferente de mapa mental, né? E cada um tem a sua aplicação, apenas que quando a gente não conhece a técnica direito e não aplica direito, ele não tem a mesma eficácia. E aí acaba sendo rotulado como algo que não funciona. E muito pelo contrário, né? Esse mapa mental do lado de cá, né? Esse último, é um mapa mental de quando eu estava na faculdade de Direito. E usando essa técnica todo dia para todas as aulas, em todas as matérias, eu consegui tirar um diploma. Então, o mapa mental funciona muito, e eu adoraria que as pessoas fizessem
né? Mapa mental. Tanto é que o Tony Buzan, antes de falecer, escreveu um livro, né, dominando as técnicas dos mapas mentais, porque ele percebeu que tinha muita coisa distorcida. E aí, nesse livro, ele esclarece bem, né, o que é, o que não é mapa mental, como fazer, né, e como não fazer mapa mental. Tô colocando a galerinha de volta aqui. Olha só o que o Paul fez. Ele saiu só para entrar com a mesma técnica sua ali, de colocar uma mensagem no nome. Esse menino, viu? Ai, ai, ai. Muito bem. Obrigada, meu amor. Oi, Liz, não sei se você tinha planejado falar mais alguma coisa assim nessa live, mas é uma coisa que eu acho que é essencial assim a gente mostrar até para os pais que estão assistindo e também para as crianças aqui, né? É como facilita não só para você registrar as anotações de uma forma que faça sentido, né? Fazendo relações, mas também para estudar para a prova e tudo. Depois você não precisa ficar folheando o caderno e apostila o tempo inteiro, porque na verdade você está construindo um arquivo único assim, né? Para poder estudar. Então, na verdade, facilita muito a vida das crianças também, né? Com certeza. Nossa, eu falo, puxa, se eu tivesse aprendido isso antes, né? Como teria facilitado a minha vida escolar. Por isso que, para os pais, é muito importante eles aprenderem a técnica, porque na dúvida da criança, ele vai recorrer a quem está mais próximo, né? E essa questão de hierarquizar as informações, um adulto vai ter mais clareza, né, entre o que é principal do que vai ser detalhe e vai ficar aí longe do centro. Então, dirimir essas diferenças, outra forma de ajudar é pelo índice do livro, porque aí você vai ter o livro dividido em capítulos, que vão ser o tronco principal. Os títulos, aí de cada um deles tem esses detalhes. E então, dessa maneira, dá para organizar e entender melhor esses conteúdos, né? Outra coisa, vocês têm prova de múltipla escolha? Eu já tive, só uma vez. Alternativa, então. Agora vai começar a ter mais esse tipo de prova. Porque, repare, se a pergunta tiver daqui, você acha que a resposta pode ser daqui, daqui, daqui? Faz sentido que a resposta seja daqui? A resposta só vai ser alguma coisa daqui de dentro. Então, quando a gente estuda em mapa mental, prova de múltipla escolha começa a ser simples, porque muitas das vezes está lá a pergunta de um tópico. Aí tem lá alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D. Né? Então, alternativa E. Por isso que, se a pergunta veio daqui, a resposta só pode ser desse lado. Então, foi o que eu vivenciei quando eu prestei o exame da ordem, porque eu fui bacharel em Direito, e aí, primeira fase, múltipla escolha, eu entreguei, ou melhor, não me deixaram entregar a prova, porque disse que tem que ficar um mínimo de tempo dentro de sala. Entregou mais rápido do que precisava. Pois é. E eu falei, nossa, se eu tivesse aprendido isso antes, como teria me ajudado? Né? E para agora, por exemplo, livros de literatura vai ser algo que eles vão começar a estudar. Então, eu lembro lá, Dom Casmurro, Capitães de Areia, né? Então, assim, dividir lá entre os personagens, né? Os fatos, né? O que acontece. É a mesma coisa, a gente pode fazer de filmes. Que filmes que vocês gostam? Ou melhor, séries. Qual que é a série favorita? Stranger Things. Agora mudou para Stranger Things. Mas antes era do Corrida até o Limite. Isso. Se for série sem ser desenho animado, então é Stranger Things também. Jura que vocês gostam disso? Não, é animal. Por exemplo, se a gente tiver lá o nome dessa série e personagens, quem são os personagens? Eleven, Mike. Quem mais? Eu esqueci, faz tempo que eu não assisto. E do, como chama? Treinando Meu Dragão. Você também gosta, Paul?
Mayumi assistiu a Ah, série, eu vi faz tempo. aí terminava, assistia de novo, terminava, assistia de novo. Cara, eu amo esse Mas filme, adoro Banguela. a gente tem até um falo do Banguela. Ai, que lindo! Por isso que eu lembro de um aluno que ele participou da minha primeira turma de mapas mentais, em 2000. E na época ele tinha uma filha com 3 aninhos de idade, que aí ela ia explicando e ele foi montando um mapa mental de Pokémon, para ele poder entender o que era o que. E aí ela, não, papai, isso não, esse daqui é um monstrinho. Então, assim, aí ele foi mapeando para poder entender esse universo que ela estava vivenciando naquela época. Então, para a gente entender informações, estruturar no mapa mental é uma dica super top. Muito legal. Não, então a gente viu várias questões. Opa, Thaís, você está no mudo. Ai, desculpa, eu tinha mutado aqui para não ficar eco, que a gente está falando de 2 salinhas próximas. Então, obrigada, Alice. Que eu ia só pontuar, né, porque às vezes as pessoas vão chegando aqui no final da live, é que a gente viu aqui como é importante para as crianças, não só para as crianças, mas é que é o tema da live, né? Como é importante para as crianças aprenderem desde cedo, o quanto antes, assim, uma forma de anotações como mapa mental, não só no momento do registro, para fazer associações, né, no cérebro como um todo, mas também para esse estudo, para essa revisão depois, e como isso facilita em todo o aprendizado escolar, desde aquele primeiro mapa que você montou, né, que você fez Minha Vida Escolar, desde o prézinho, lá atrás do jardim, etc., indo até agora que eles estão indo aí para o ensino fundamental 2, são muito grandes. Eu lembro quando eu estava na 6ª série, Liz, eu também na 6ª série, então, tipo assim, é muito engraçado, vê-los assim e poder acompanhar, né? Porque é isso que você falou, muita coisa mudou, a forma como teve uma pessoa aqui, que acho que ela é professora, assim, a Ana, que falou que só para contribuir no lugar do termo redação, hoje é falado produção de texto, é verdade, né? Então é tudo muito dinâmico e vai mudando. E nossa, ontem o Paul e eu, a gente estava falando sobre isso, sobre faculdade e tal. E não, foi hoje de manhã, né, Paul? O looping da quarentena. E aí a gente estava falando, eu falei para ele, nossa, mas talvez quando você chegar na época da faculdade, talvez nem tenha esse curso mais, né? Porque as coisas mudam tão rápido Verdade. que a gente não sabe como será nem a educação, assim. Então é um aprendizado muito legal para eles, para estudo mesmo. Se eu tivesse aprendido mapa mental na época do vestibular, Liz, nossa, eu teria pirado, sabe? Então isso aqui que você está trazendo, né, a filhota e o Pô aqui também. Poxa, obrigada pelo presente, porque eu acho que nesse momento que a gente está de volta às aulas, se cada pai ou cada mãe ou cada aluno que estiver assistindo absorver pelo menos um pouquinho ou despertar a vontade de começar a aprender sobre mapas mentais e pegar com o filho, com a filha em casa, falar, vamos fazer um mapa mental de uma coisa que você goste, né, para mostrar como é útil, na verdade. É muito legal, Liz, poxa, a forma como você fez, assim, sensacional, viu? Obrigada e parabéns mesmo pela Por exemplo, se tiver aqui pais que estão com crianças, assim, pequenininhas, que ainda não entraram no processo de alfabetização, ainda assim dá para organizar as informações no mapa mental. É começar a desenvolver esse raciocínio lógico e hierárquico. Então, por exemplo, com as suas roupas, né? Você vai colocar, por exemplo, o que é igual junto com o que é igual e o que é diferente em lugares diferentes. Então, por exemplo, se você tem lá, no caso da Mayumi, né? A gente usa lá, ela usa a saia shorts do uniforme e a camiseta. E aí a gente vai colocar, por exemplo, a calcinha junto. Não, calcinha a gente deixa junto com calcinha. Meia vai deixar junto com meia, né? Então, assim, o shorts junto com shorts, a camisa junto com a camisa. Então, dá para mexer, assim, com os próprios objetos da criança. O seu vestuário, né? Os talheres. A gente vai guardar a colher junto com as meias, né? Então, a colher são talheres a gente guarda na cozinha, né? Então, assim, tudo tem o seu lugar, e dá pra gente, tipo, quando as coisas estão fora do lugar, você fica, tem coisa errada, né, a gente acaba perdendo mais tempo para encontrar, porque não está no lugar que deveria estar,
Então, dá para trabalhar esse conceito, né, essa forma de organizar informações do mapa mental desde pequenininhos mesmo, os que não têm, ainda não foram alfabetizados. Eu falo que até hoje, uma vez eu assisti, quando o Mayumi era bebezinha, a gente assistiu um Pocoyo, que eu queria muito encontrar aquele vídeo, porque o Pocoyo não fala, e tinha lá os triângulos, os círculos e os quadrados, né? Ou melhor, né? Eram cubos piramidais, né? E as esferas. E tinha, assim, cores diferentes, tamanhos diferentes, então a gente pode organizar pelo formato geométrico deles, pelas cores, pelos tamanhos. Então, é exatamente essa a ideia. Então, você vai colocar lá as pirâmides com as pirâmides, os cubos com os cubos, o círculo, as esferas com as esferas, né? E vai organizando do maior para o menorzinho. Sim. É um presente mesmo, né? A gente também poder passar essa arte aí para os nossos filhos, né? O pessoal estava aqui perguntando, pô, já se planejou para esse ano? Essas coisas, o pessoal pedindo aqui a volta do Vida Organizadinha, e a gente vê, né, como tudo isso é importante mesmo, assim, para as crianças. Por mais que a gente trabalhe com isso, a gente sabe como, sempre é papo de mãe, né? Ah, lá vem a minha mãe com GTD, sabe assim? Eu acho que aí na sua casa é a mesma coisa, né? Então, mas assim, é mostrar que é uma coisa legal, na verdade, que é uma coisa útil, né? Ai, ai. Aí, só tenho a agradecer. Não sei se você tem mais algum recado, assim, para dar para o pessoal. Ai, não. Pelo menos tá super inquieto aqui que eu tô vendo. É um exemplo ao vivo, uma experimentação antropológica das aulas virtuais em casa. É difícil ficarem tanto tempo na frente da telinha, né? Pois é. Por isso que quem quiser aprender mais, o que eu tenho é um curso que eu ensino, né, desde o início, né, como fazer os mapas mentais, como usar em softwares, que a grande vantagem do software é a edição. Então você fala, ixi, não é aqui, é ali. Inverte, copia, cola. Então, tem muita gente que fala que não sabe desenhar, e aí a gente pode, né, colocar desenhos facilmente no computador, por isso que tem muita coisa, né? Aí como usar para resumir livro, como usar para reunião, para entrevista de emprego, para apresentações. Então, eu ensino tudo isso no curso. Então, quem quiser participar, o curso também é online, e aí a gente... Está linkado aqui embaixo na live, para quem quiser, já vai o link direto para saber mais e se inscrever no curso da Liz. E aí, no meu canal do YouTube também tem palestras, tem outras aulas, no Instagram também eu posto muita coisa, tem vários mapinhas da Mayumi também lá, e de outros coleguinhas também. Muito legal, Liz. Que recado que você dá aí para os pais nesse final de live, aí, em volta às aulas? Aprendam para poder ensinar para os seus filhos. Nossa, eu falo, puxa, que, né, apesar de Mayumi, né, menorzinha, ainda não via muito valor no mapa mental, eu acredito que, a partir de agora, o mapa mental vai começar a ajudar, e é o que ela comentou, né, eu tenho uma sobrinha que é 4 anos mais velha e já está no 9º ano. 9º ano, ela tá... Precisamos estudar ela era com do 8º agora, entrou no 9º. Então, e aí, ó, vai pegando aí Enem, vestibular, puxa, como o mapa mental pode ajudar essas crianças, porque, nossa, é um sofrimento esse período, né? E o mapa mental vai conseguir ajudar bastante. Então, eu mesma vou usar tanto para o doutorado quanto para estudar francês. Eu uso para... Toda vez que eu converso com você, eu tenho vontade de sair usando mapa mental para tudo. É incrível. Que legal, isso é muito bom. Olha, gente, então eu quero agradecer mais uma vez a Liz por esse presente, a Mayumi, que participou lindamente aqui, o Paul também, meu amorzinho, está aqui no escritório comigo hoje, e todo mundo que está participando ao vivo e quem for assistir depois, né, a gravação. Liz, muito obrigada, uma boa noite para vocês, que vocês tenham uma ótima semana. Mayumi e Paul, bom restinho de férias aí para vocês. Curtam muito, que vocês ainda não viraram gente grande, estão virando adolescente, mas, né, tem caminho aí pela frente, vocês vão curtir. Recado final. E aí, Mayumi vai falar o quê de tchau? Vou agradecer pelo convite, a primeira live, eu também já apareci
Acho que no canal não, mas no Instagram já, da minha mãe. Eu tô fazendo um mapa mental de Stranger Things agora. Mostra pra gente. Eu tô detalhando os personagens. Eu não tô dando conta com essa câmera que tá virando de lado. Eu vou pra esquerda, mas aparece na direita. Depois a gente tira foto e posta no Instagram. Eu Vou falar pro Paul fazer também, daí ele posta a foto para vocês. Prazer. Considerações finais. Tá bom, né? Obrigado por terem me convidado para essa live, ó. No primeiro semestre desse ano, eu prometo que vai ter vida organizadinha. Uhul! Muito bem, gente. Muito bem, então. Obrigada a todo mundo que participou mesmo, viu? Uma boa noite para vocês. Vida longa e próspera aí para a Liz, para os mapas mentais, etc, etc, e para todas as crianças. E um bom semestre letivo, um ano letivo a todos, com muita saúde, que a gente consiga passar mais essa o quanto antes, né, gente? Então é isso, obrigada, viu, gente? Eu vou encerrar a live e daí eu me despeço em off de vocês aqui, tá bom? Combinado. Tchau, gente. Boa noite.